Boa noite aí, pessoal. Vamos lá começar, convidar as pessoas para participar. Vamos ver quem pode participar hoje da gente falar. Tô aqui convidando as pessoas para ir participar. Ai, apertei errado. Oi, Helena, boa noite, tudo bem? Tô aqui chamando algumas pessoas para participar. Boa noite, Lúcia. Vou convidar aqui porque eu apertei errado. Só um minuto aí, pessoal. Pera aí. Convidar aqui as meninas que precisam participar. Boa noite, Neide. Que bom que você está aqui comigo também. Ótimo. Vamos lá convidar as amigas, os familiares para participar. Vamos falar um pouquinho das doenças que a obesidade causa, o sobrepeso, o excesso de peso. Vamos lá. Tô convidando algumas pessoas aqui. Quero vocês aí apertando o papel. Oi, Dani, quanto tempo? Adriane, boa noite. Essas sumidinhas, uma hora aparece. Tudo bem aí com vocês? Estamos aqui. Boa noite, Luana. Tem que estar aqui junto comigo, né, Luana? Toda terça e quinta. Isso é bom, né, Neide? Sempre é bom aprender. Boa noite, Carlos. Então, vamos lá, hein, pessoal? Vamos compartilhar. Muito obrigada. Hoje eu tomei de abacaxi aqui, ó. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui com algumas pessoas e quero vocês fazendo o mesmo, hein? Não deixa. Vamos lá, tem muita gente precisando de escutar. Sempre é bom a gente aprender. Como se diz, quanto mais a gente aprende, mais a gente não sabe. Então não para. Boa noite, Lilian. Coloca lá no grupo, gente, ó, para todo mundo participar. Põe lá no grupo de emagrecimento. Boa noite, Luiz. Deve ser Luiz Fernando. Vamos lá, gente. Lília, põe lá no grupo para chamar as meninas para vir participar. Eu esqueci de mandar lá no grupo. Pati, boa noite. Vamos lá para mais uma live de quinta-feira. Esperar o pessoal ir entrando para a gente começar. Natália também tá aqui firme comigo. Muito obrigada. Boa noite, dona Cláudia. Que bom. Vamos lá, hein, gente, compartilhar. Chamar mais pessoas para participar, hein? Tô aqui apertando. Liliane, boa noite. Peraí, deixa eu... Beleza, ótimo, Lilian. Perfeito. Ah, obrigada, Lilian. É porque às vezes eu coloco lá no grupo e hoje eu esqueci. Só falta mais um minutinho pra gente começar. Hoje eu quero vocês participando, hein? Vocês podem me ajudar aí. Hoje nós vamos falar sobre as doenças.
As doenças que o excesso de peso e obesidade pode trazer, hein? Boa noite, dona Sirlene. Vamos lá, hein? Vamos aprender mais um pouco. Leilane, boa noite. Ó, estão só lembrando que toda terça e quinta-feira a gente tem live. Essa terça eu não consegui por alguns motivos, mas toda terça e quinta eu tô aqui, ó, tô aqui firme. Cada dia um tema diferente para ajudar vocês. E vocês podem também me dar algumas ideias de tema, me manda no direct que vocês gostariam de entender, que alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Eu quero começar a colocar mais caixinhas de perguntas para vocês participarem, tirar as dúvidas. Às vezes tem alguns produtos que vocês ficam na dúvida se é um produto bom ou não, tá? Então eu vou colocar lá, ver se eu consigo lembrar todos os dias, colocar uma caixinha de perguntas para vocês estar colocando, tá? Então bora lá começar? Então, gente, o tema de hoje é as doenças que o excesso de peso e obesidade pode trazer. Primeiramente, quero desejar boa noite para vocês. Boa noite, Yara. Sejam bem-vindos aqui nessa live de quinta-feira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Cury, sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento há 19 anos. E minha missão é destravar esse emagrecimento, eliminando os sintomas da síndrome fúngica. Porque o que acontece? Eu vejo que muita gente hoje não está conseguindo emagrecer, mesmo tentando fazer toda a alimentação saudável e não está conseguindo ver resultado. E cada dia que passa está aparecendo um sinal, algum sintoma no corpo. Por mais que os exames estão todos os exames normais, mas as pessoas estão com alguma deficiência ou com algum problema de saúde relacionado à síndrome fúngica, por isso não está conseguindo emagrecer, tá? Então eu venho falar todos os dias sobre isso, a importância da gente observar o nosso corpo, quais são os sintomas que a gente anda observando no nosso corpo, para eliminar esses sintomas, para a gente destravar esse emagrecimento, tá? Então vamos lá. A gente sabe que com excesso de peso, os problemas de saúde, o que acontece? Eles vão aparecendo cada dia que passa. E acaba que esse aumento de peso, ele acaba sendo o quê, gente? Reflexo da nossa alimentação. Então, gente, toda pessoa, vamos pensar uma coisa, a gente tem que começar a aprender a teoria um pouquinho. A gente tem que pensar que toda pessoa que hoje está obesa, um dia ela já esteve acima do peso, ela já esteve com sobrepeso, tá? Então, o que a gente tem que observar? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente ficar bem atento, para ver como está nosso estado de saúde, para a gente não deixar passar. A gente precisa prevenir para não gerar mais doenças, tá? Então, hoje vem meu alerta, que a gente já está começando a observar nosso corpo. Tá vendo que a circunferência abdominal, a gordura da barriga está aumentando. Tá vendo que cada dia que passa, o seu peso está aumentando. Então, o que a gente tem que fazer? Não é esperar, como se diz, piorar o grau ou aparecer alguma doença para a gente procurar uma ajuda. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar a prevenir para isso não acontecer, tá? Então, gente, tudo acontece, igual, por exemplo, um diabético. Toda pessoa que hoje é diabético, um dia ele já foi o quê, gente? Pré-diabético. Só que o que acontece? As pessoas, elas não têm essa consciência da importância que precisa melhorar, porque pode ser que isso cada dia vai piorando mais, tá? Então, se você tá aí me escutando hoje e tá vendo que a circunferência abdominal tá aumentando, que o peso tá aumentando, tá aparecendo vários sintomas no corpo. Vou dar exemplo de algumas coisas. Queda de cabelo, aquele cansaço excessivo que você acorda já sem energia. Se você está com unha quebradiça, micose na unha, se você já está com, às vezes, coceira no corpo,
Então, a gente tem N fatores, ou essas doenças autoimunes. Então, se você já tem esses problemas, a gente começa a cuidar, porque pode ser que cada dia que passa, a gente vai adquirindo outras doenças associadas e vai cada dia piorando a nossa situação, a nossa saúde. Então, hoje, a gente tem muita informação. Então, a gente não tem aquela coisa, porque eu não tenho condição, porque eu não tenho dinheiro. Hoje, a internet veio para ajudar muita gente. Eu até falo assim, conto um pouco com meus pacientes, eu detesto televisão, não gosto de novela, não tenho paciência de assistir série. Eu adoro aprender aqui pela internet, tem muitos cursos muito bons, tem muitos cursos gratuitos, então a gente tem que aprender, tá? Eu acho assim, lógico, tem hora que tem informação demais que muitas pessoas ficam perdidas por onde seguir. Mas se você acredita num profissional, vai seguindo. Tem muita informação, tem muita coisa que a gente vai passando por aqui que tem como você já colocar em prática. Não necessariamente você precisa ir lá no meu consultório ou comprar meus programas. Só de você estar assistindo aqui, você estar comigo toda terça e quinta, tá sempre aqui na minha rede social, com certeza, eu tenho certeza absoluta que alguma coisa você vai levar como aprendizado. Então isso é muito importante. Então vocês têm que colocar na cabeça. Hoje você está acima, hoje você está com sobrepeso, amanhã você pode ser um obeso. Hoje um obeso já foi sobrepeso. Então isso que eu quis deixar, eu quero deixar bem alerta isso para vocês hoje, tá? Pensando que, igual por exemplo, teve paciente quinta-feira chegou para mim e falou, Carolina, eu vim aqui porque eu faço exercício e não consigo emagrecer. É lógico que não consegue. Por quê? Porque as pessoas colocam expectativa numa coisa mais simples, lembrando que alimentação é a mais importante, tá? Exercício é um aliado. Então não adianta a gente querer esperar para fazer um exercício ou só estar no exercício e não estar cuidando da alimentação. A gente tem que pensar que todos esses sintomas que eu falei, principalmente da síndrome fúngica, quem está com alguma bactéria, gente, tudo vem da alimentação, da má alimentação, tá? Da alimentação errada. Então é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Oi, Nelma, Magda. Então é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Então não esqueça, uma pessoa obesa, um dia ela já foi sobrepeso. E ela já foi cada dia aumentando um pouquinho. Por isso que eu tô aqui, quero avisar isso para vocês, tá? E outra coisa que eu quero também. E quando a gente pensa na definição da obesidade, o que a gente precisa saber? Que a obesidade, ela é uma doença. Então, a gente tem que deixar bem claro, a obesidade é uma doença crônica, tá? Não é só um simples fato que a pessoa come em exagero. Não, ela é uma doença crônica. E que se aí, o que acontece? A pessoa, o obeso, ele vai ficando cada dia mais o quê? Mais inflamado, com gordura excessiva. E essa gordura corporal, ela vai desencadeando cada dia que passa uma doença a mais. Quantas pessoas que às vezes vocês convivem, ou vocês mesmos, a gente começa, principalmente quem está acima do peso ou com obesidade, você pode ver que ela não toma uma medicação só, ela toma várias medicações, tá? Por quê? Porque essa inflamação da gordura, ela é muito prejudicial. Então, por isso que eu venho alertar para vocês que a gente precisa cuidar. E aí, gente, o que acontece? Os últimos estudos que vêm observado o quê? Que a obesidade tá aumentando cada dia mais. Por mais que as pessoas estão praticando exercício, estão fazendo alguma prática de exercício ou uma atividade física, mas mesmo assim, cada dia que passa, aumenta muito mais o número de obesidade. E acaba sendo um problema de saúde pública, tá? Por quê? Porque são inúmeros problemas relacionados com a obesidade, que eu quero falar isso para vocês hoje. Tá? Então, me conta aí, quem está observando que só está aumentando o peso, que só está aumentando a circunferência abdominal, me conta aí. Vamos ver quem vai ter coragem para me contar se está acontecendo isso. Hoje eu quero ajudar vocês, hein? Vamos sair dessa live com uma viradinha de chave aí para a gente fazer algumas mudanças. Então, quero saber de vocês, como que vocês estão, tá? Gente, agora, a boa notícia de tudo isso é que a gente consegue reverter esses quadros e a gente consegue prevenir várias doenças. Delma, você nem vem com essa carinha chorando não, tá? Porque não é você, tá? Então nós vamos cuidar, tá? Então eu quero você que firme comigo, estou disposta a ajudar todos vocês que estão aqui comigo. Nelma, você nem vem, tá?
Então, gente, não vamos esperar a gente ficar aumentando cada dia que passa o nosso peso, aumentar nossas medidas, ou se não, esperar que a gente precisa ter que correr atrás de um médico para ter que tomar uma medicação por conta de algum tipo de doença. Então, não vamos esperar isso acontecer, vamos começar a agir. Porque eu sei que é mais fácil a gente só reclamar, da gente não cuidar e ter que procurar uma ajuda em relação à medicação. E quanto que gasta? Igual, por exemplo, eu até atendi, vou te chamar, até eu atendi um paciente hoje que ele estava contando que ele tá com gordura no fígado. Então ele estava contando assim, tanto que o remédio para gordura no fígado é um remédio caro, gente. Tem remédio de 350, 500 reais por mês. Imagina gastar isso aí todo mês. Então não é brincadeira. Se a gente consegue reverter essa situação, se a gente consegue prevenir, por que não? A gente pegar esse dinheiro e gastar com outras coisas. Gastar para viajar, para fazer o que gosta e não para ficar refém dessas medicações, de viver desse jeito, tá? Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Então, o primeiro ponto, eu não quero que vocês fiquem aí sem agir, sem tomar alguma providência. Lembrando que a obesidade, ela é uma doença crônica, tá? É uma inflamação, a gente pode falar que é uma inflamação generalizada pelo nosso corpo. E esse problema de saúde, gente, o que acontece? Quanto mais você vai aumentando o grau, porque a gente tem uma classificação assim, ou você é eutrófica normal, ou você tá com sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Então tem os tipos a classificação do grau de obesidade. Então quanto mais você aumenta esse grau de obesidade, mais inflamado você vai deixando seu corpo. E lógico, vai ficando muito mais difícil, não impossível, mas fica muito mais difícil de tratar. Aí o que as pessoas buscam hoje, gente? A medicação para emagrecer. Usa as medicações que hoje está tendo no mercado. Só que a gente tem que pensar uma coisa, essas medicações, elas não estão tratando a raiz do problema, elas estão amenizando agora essa situação. Eu quero ver, eu vou esperar alguns vão pensar daqui uns 2 anos, o que essas medicações para emagrecer, o que isso não vai refletir na saúde das pessoas mais no futuro, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão dependentes, são medicações caras, que eu não sei até que ponto, até quando essas pessoas vão conseguir sustentar, entendeu? Eu acredito que as pessoas não vão conseguir sustentar por muito tempo, porque financeiramente, lógico que muita gente tem condição, mas se a gente for levar em consideração, financeiramente são medicações caras, tá? Não vou ficar citando medicações, dependendo de cada caso eu também não sou contra, tá? Só se for um caso muito específico de várias doenças relacionadas, aí tudo bem. Agora, tá vindo no meu consultório pacientes tomando medicação para perder 5 quilos, gente. Aí não dá, né? Vamos ser sinceros. É só mudar um pouquinho aqui e ali já resolve esses 5 quilos. Agora você tem que gastar uma medicação cara, independente se você tem dinheiro ou não, fora os efeitos colaterais que essa medicação traz para o nosso organismo. Enquanto essas medicações estão fazendo efeito, estão tirando a ansiedade, estão tirando o apetite, tudo bem. Depois que para, tá? E depois que para de usar essas medicações, vocês vão ficar dependentes disso até que dia? Até quando? Tá? Então é isso que eu quero alertar vocês. Combinado? Principalmente, gente, quem precisa perder menos de 20 quilos, não tem necessidade. Agora, pessoas com uma grande obesidade, que tem relacionado a outras doenças, aí eu concordo. Vocês podem ter certeza que eu concordo no uso da medicação. Agora, gente, menos que isso não dá, tá? Porque não vai resolver a raiz do problema. Não é assim que a gente vai aprender a mudar nossos hábitos, tá? Então, vamos para algumas doenças que o excesso de peso e a obesidade, ela acaba o que, gente? Desenvolvendo. Vamos começar. Um diabetes. Então, quem é diabético uma vez já teve pré-diabético, né? Já teve pré-diabetes, já teve alteração na glicemia, pressão alterada ou um hipertenso. Isso tudo, gente, é ocasionado com excesso de peso e obesidade. Colesterol alterado, triglicérides alto, tá aparecendo muita gente no meu consultório com triglicérides alto, gordura no fígado,
que a gente chama de esteatose hepática, que tem grau 1, grau 2, grau 3, cirrose, tá? Então, são doenças que a obesidade gera, tá? Problemas ortopédicos, gente. Artrite, dor no joelho, coluna. Aí todo mundo fala assim, mas meu problema na coluna é por conta da idade. Não é por conta do seu peso. Imagina no joelho, quantos quilos de gordura a mais que seu próprio corpo está sustentando seu corpo. Então, a maioria desses problemas, gente, não é relacionada só com a idade, não. Ela é relacionada com a gordura do seu corpo, ela é relacionada com o aumento do seu peso, tá? Então, isso que faz toda a diferença. Então, é artrite, artrose, essas inflamações generalizadas, tá? Então, não adianta a gente dar desculpa que é da idade, não tem nada a ver. Lógico, com idade muito avançada, a gente tem uma perda de massa muscular, a gente sabe. Só que depois dos 70 anos, tá? Mas, por enquanto, igual que eu falei pra vocês, a gente consegue o quê? A gente consegue reverter essa situação. E pra gente não pôr desculpa que é o exercício, que eu não consigo fazer exercício porque eu tenho esses problemas. Então, deixar bem claro que o excesso de peso, a obesidade que vai tornando esses problemas, tá? E outra coisa também, problemas do sono, gente. Quantas pessoas com problema de sono? E acha por conta só de ansiedade, mas é o excesso de peso, a apneia do sono. Então, a gordura no abdômen, essa gordura abdominal, ela prejudica na respiração, ela prejudica a pessoa dormir bem, tá? Então, esse excesso de peso tem que modificar, porque senão a pessoa não consegue ter uma noite boa de sono. Outra coisa também, com alguns tipos de câncer, principalmente, engraçado, eu conversei com uma gastro hoje, a gente estava comentando o tanto que aumentou o número de casos de câncer de intestino. Pode ser benigno ou maligno, mas aumentou muito. E eu tenho atendido muito no meu consultório. Mas isso devido ao quê? O excesso de peso, a obesidade, a má qualidade da alimentação, tá? Então é isso que a gente tem que ficar mais atento, porque essas doenças a gente consegue reverter, a gente consegue prevenir, então tá nas nossas mãos, tá? Pra gente evitar, gente, olha, eu vejo que tem paciente chegando no meu consultório, gasta horrores por conta de medicação, porque uma doença vai puxando a outra. Tá? Então não vamos ter que ficar procurando um médico para ter que tomar remédio por conta de algum problema de saúde. Vamos prevenir, tá? Isso que a gente precisa fazer. Como a gente sabe que são situações que a gente consegue reverter, por que não a gente correr atrás em relação a isso, tá? E olha, gente, imagina de tantas doenças que eu já falei, olha que eu nem falei todas ainda. Tem a parte emocional também, que principalmente as mulheres, tá? Eu vejo que o excesso de peso, a obesidade gera uma ansiedade, gera uma depressão, Hoje eu atendi também uma paciente que desenvolveu uma síndrome do pânico com excesso de peso. Tá vendo onde que tá indo, gente? É muita coisa. Agora me conta aí de vocês. O que vocês andam passando aí? Não quero vocês participando, não quero falando aqui sozinha hoje não, tá? Então tem esses problemas emocionais. Então tá vendo que tantas doenças que são desencadeadas pelo excesso de peso, não só com obesidade, mas com excesso de peso mais a obesidade, tá? Então a gente tem que ficar atento. E outra coisa, vamos falar também, gente, dos sintomas, a dor de cabeça. Uma pessoa, imagina a gente viver com uma dor de cabeça, a gente não fica sem energia, a gente não tem disposição. Então isso tudo, o excesso de peso tem esses sinais, tá? Isso interfere na parte do nosso intestino, a parte da nossa imunidade, a gente acaba não tendo qualidade de vida. Imagina a gente viver a vida assim, gente, com dor, não poder fazer um exercício porque tá tendo uma dor na coluna, uma dor no quadril. Então isso não é qualidade de vida. Então a gente percebe que as pessoas estão ficando mais doentes, morrendo mais novas e não tá tendo qualidade de vida. Então hoje eu vim alertar sobre isso. Tá? Essa semana, gente, eu já vi muita coisa no meu consultório que tinha tempo que eu não via doenças assim, várias doenças relacionadas.
Lógico que sempre tem, mas eu tô percebendo que cada dia tá aumentando mais. E as pessoas estão buscando o que, gente? Busca só remédio, em vez de buscar melhorias em relação à alimentação, à prática de algum exercício, alguma terapia. Hoje a gente tem várias terapias que ajudam também nesse controle, tá? Então isso eu quero deixar bem claro. A gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça. A minha saúde, ela é reflexo dos meus hábitos alimentares. Então, não esqueça dessa frase, tá? A minha saúde, ela é reflexo dos meus hábitos alimentares. Lógico, deixar bem claro para vocês, a gente é 100%? Não. A gente também tem nossos momentos. Só que na hora que já começa a aparecer alguns sinais e sintomas no nosso corpo, a gente já tem que ficar mais alerta. Vamos começar, já não tem uma coisa, não tá boa. Não tá bom. Porque aí começa a aparecer, eu tô com uma queda de cabelo, então eu vou no dermatologista, eu tô com uma coceira, tipo assim, no corpo. Aí cada hora você vai procurando um médico, cada hora o médico passa uma medicação, e aí você vai vivendo só de medicação. E lembrando que tudo isso é reflexo dos nossos hábitos alimentares, tá? Agora eu quero perguntar para vocês, depois que eu citei vários problemas de saúde, me conta aí, gente. Quantos já estão instalados aí na vida de vocês? Quero saber, hein? Kate, eu quero, Reginalda, eu quero todo mundo aqui me falando, Gabriela. Vem me contando aí se alguém tá com algum problema de saúde aí, pelo que eu citei. Se já tá instalado, vão participar, hein? Cadê as meninas? Vamos lá, hein? Quero vocês participando, a Neide tá com insônia. Depois eu quero fazer uma live só sobre em relação ao sono, viu, Neide? Mas a insônia também, ela é o quê? Ela é um reflexo do nosso excesso de peso, tá, Neide? Então fica bem atenta, começa a cuidar da alimentação. Eu sei que você tá sempre cuidando, tá? Ó, o humor, gente. O humor também faz toda a diferença, a gente fica um pouco mais irritada, a gente fica mais nervosa, a gente tem alteração de humor sem parar, tá? Então isso é um dos motivos que o excesso de peso e a obesidade causa. Mas em vez da gente pegar e cuidar daquela alimentação, não. A gente faz o errado, porque a gente sabe que é mais fácil fazer o errado. E aí o que acontece? Esses alimentos com absorção mais rápida, que seriam esse excesso de carboidrato, ele deixa a gente mais irritada, porque a absorção ela é muito rápida, ela dá só aquele prazer momentâneo, não dá aquela energia que você fica com energia de disposição o dia todo. Então por isso que a gente tem que mudar, tá? Agora eu fico pensando, o que a gente anda fazendo para reverter esses problemas? Não adianta a gente querer pensar só na medicação. A medicação é só o quê? Só vai tratar aquela causa, mas ela não cuida da raiz, igual eu tô falando isso pra vocês, tá? Então, gente, vamos pensar uma coisa. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é a causa hoje da obesidade e do excesso de peso? Me conta aí. O que vocês acham, o porquê que tá causando obesidade nas pessoas? Vou esperar aí vocês me responderem. O que vocês acham que pode ser que está causando esse excesso de peso e essa obesidade? Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, porque todo mundo fica isso na cabeça. Que o que? A maioria das pessoas, o que elas acham? Que a culpa da obesidade é o quê? Acha que é um fator genético. Ah, não, mas minha família são todo mundo obeso, eu também sou obesa. Então, não é, gente. Pode ser que o ambiente que a pessoa está convivendo pode ser um reflexo, mas ela pode mudar todo esse ambiente, entendeu? Ela pode fazer por onde? Não é porque o pai, a mãe, a tia, alimentos prontos, alimentos ultraprocessados, tá? Então não é porque o ambiente, não é porque seu pai, sua mãe, a sua avó tem obesidade que você também vai ser obeso. O que atrapalha, gente, é o meio que convive, é os alimentos que tem sempre em cima da mesa, mas você pode reverter tudo isso, você consegue, então a culpa não é da genética, tá? Outro fator também que as pessoas acham que é a culpa, que põe culpa, né, gente, em relação às calorias,
também não é. A causa também, gente, do excesso de peso não é por conta dos alimentos muito calóricos, não é isso também, tá? Outra coisa, tem pessoas que acham em relação que não consegue queimar caloria, por isso que não consegue, por isso que é a causa do excesso de peso. Também não é isso. Outro motivo que as pessoas acham que também que a maioria das pessoas estão aumentando a obesidade, a falta de exercício. Também não é isso, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês o que realmente causa esse excesso de peso e principalmente que é a causa da obesidade, gente, são os maus hábitos alimentares. Não é culpa da genética, não é culpa só das calorias dos alimentos, não é só a falta do exercício, tá? Da prática do exercício físico, não é isso. O que tá faltando, gente, é a parte nutricional, é a falta de nutrientes que a gente nutre nossas células. Então, o que acontece? As pessoas acima do peso, as pessoas com obesidade são pessoas desnutridas. Elas estão desnutridas de nutrientes. Por quê? Porque pela qualidade da alimentação, está deixando as pessoas mais desnutridas. Então é isso que cada dia que passa, o problema é o quê? É os maus hábitos alimentares. Então isso deixar bem claro na cabeça de vocês. A culpa não é da caloria, a culpa não é da falta do exercício, tá? Porque as pessoas estão deixando de comer comida de verdade, comida onde a gente tem mais nutrientes. E aí o que acontece? Quando a gente acaba consumindo esses alimentos que não são comidas de verdade, ele acaba desregulando a nossa flora intestinal, aonde absorve todos os nossos nutrientes. Então, nossa célula fica desnutrida. É onde que vem esses sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá? Que eu vou estar sempre falando para vocês, o excesso de bactéria no nosso corpo. É onde a gente acaba tendo uma baixa imunidade. Então, não adianta nada a gente fazer shot de manhã, fazer aquele tanto de coisa que as pessoas andam fazendo, mas que a qualidade do restante do dia não está saudável, tá? Então, essa é a maior causa da obesidade, é os maus hábitos alimentares, tá? Porque a gente tem que pensar que a comida começa desde a digestão, da absorção, até chegar onde que precisa, aonde que entra na célula, aonde acontece a nutrição celular, tá? E aí as pessoas tentam fazer o que, gente, para tratar tudo isso? A grande maioria das pessoas tentam fazer o que, gente? O errado para combater, tá? Esse excesso de peso. Acaba adotando mudanças erradas no estilo de vida das pessoas. Querem mudanças radicais, querem resultado de um dia para o outro. E não é assim que a gente vai conseguir reverter esse quadro. Tá? A gente tem que pensar que não vai adiantar contar caloria, não vai adiantar ficar morrendo de fazer exercício para queimar caloria. Agora, pensar que tudo isso que eu tô falando, gente, é o jeito errado. É o jeito errado que a gente quer reverter nossa situação. É fazer dietas muito restritas que a gente não consegue sustentar por muito tempo, tá? Então a gente tem que tem que pensar. O que mais importante na nossa vida são o que, gente? Modificações que a gente vai fazendo ao longo da vida e não mudanças de estilo de vida. Pensa uma coisa, todo mundo que pensa, vamos pensar agora junto. Se eu pensar assim, nossa, eu vou mudar de casa, vou fazer uma mudança. Vocês conseguem entender que toda mudança, só da gente pensar, já nos gera um cansaço, pensar assim, nossa, já não gera um cansaço só de pensar que a gente precisa fazer uma mudança? Então, isso que eu quero deixar bem claro para vocês. A gente tem que ressignificar essa palavra dieta, obesidade. A gente tem que começar a mudar esse jeito de pensar. Porque o que acontece? Hoje as pessoas estão cansadas de ter que fazer dieta, mudanças de hábitos alimentares. Por quê? Porque a gente já põe na cabeça que tem que mudar. Não, tem que mudar, você tem que sair mudando tudo. Só de pensar nessa palavra, a gente já se sente cansada. A gente não é isso que a gente quer para a nossa vida, entendeu? E se eu entendo vocês, eu também passo por isso. Então, vamos começar a mudar o jeito de pensar. Então, para a gente reverter esse quadro, não vamos pensar que a gente tem que mudar. Não, a gente não tem que mudar.
a gente tem que começar a fazer o quê, gente? A gente tem que melhorar alguns hábitos alimentares, tá? Deixar bem claro que o jeito certo de combater o excesso de peso é o quê, gente? É aprender a melhorar os nossos hábitos alimentares. Então, a gente vai mudar essa palavra de mudanças para melhorias. Vamos começar a partir de hoje? Porque tudo que é muita mudança, gente do céu, só de pensar já cansa, minha mão cheia de caneta. Tá? Então, vamos parar de pensar nessa mudança, nessa palavra, vamos pensar em melhorias, tá? Para quê? Para o emagrecimento acontecer, a gente tem que pensar, gente, que é um conjunto de ações, sem ter sacrifício. Se começar a ter sacrifícios demais, a gente não vai conseguir seguir, tá? E a gente não vai conseguir sustentar por bom tempo. É o que acontece. Hoje as pessoas só de pensar que vai fazer dieta, que precisa mudar alguma coisa, ela já fica em pânico. Então vamos começar a mudar esse jeito de pensar, tá? Então a gente precisa visualizar o emagrecimento de uma forma mais leve, mais gostosa, prazerosa. Hoje eu tenho postado algumas receitas fáceis na internet, gente, o que mais tem são receitas. Aí a gente tem que pensar, será que essa receita dá certo para mim? Eu tenho alguma sensibilidade com esse alimento, eu sinto mal com esse alimento, então tá, vou procurar outra, tá? E eu vou postando também outras receitas aqui para facilitar. E receitas rápidas e receitas fáceis, porque a gente sabe que o nosso dia é muito corrido, tá? Mas não desista de vocês. Vamos parar só de reclamar, vamos começar a reagir. Tá? Isso que eu quero falar para vocês. Eu sei que vocês, o que acontece? A gente já sabe que a gente tá meio assim, cansada, frustrada por começar um tratamento e não conseguir ver resultado, tá? Isso eu sinto, eu sei que muitos de vocês, até eu também já passei, por mais que eu sou nutricionista, também já passei por isso, tá? Então eu sei que isso é difícil. As pessoas já estão cansadas de várias tentativas e não conseguir ver resultado, tá? Então, vamos trocar mudanças na nossa cabeça, porque a gente sabe que mudanças é uma coisa pesada, cansativa, por melhorias, tá? O foco, gente, sempre é o quê? Em pequenas ações e tem que ser sempre constante. Para a gente conseguir, para a gente ter resultados, eu falo sempre no meu consultório, a gente precisa ter o quê? Constância. Não adianta fazer uma coisa hoje e depois não dar seguimento, tá? Não tem validade nenhuma. Então, a constância faz com que você mude os seus hábitos alimentares, tá? E olhar, gente, sempre a longo prazo. Não querer de tudo de uma vez. Então, a gente não consegue dar seguimento. Tá? Quantas pessoas que estão aí me escutando, gente, igual eu também, quem que não gosta de comer? Tá? Então, a gente tem prazer em comer. Então, vamos começar a fazer algumas mudanças, observar uns hábitos errados que você está tendo e cada hora, se você começar a fazer uma melhoria na sua vida, isso faz toda a diferença, tá? Então, quando eu falo para melhorar os hábitos alimentares, não se trata só o quê? De cuidar da qualidade da alimentação. Que você, assim, não adianta falar que só é reeducação alimentar. Reeducação alimentar é um ponto que a gente vai fazer essa melhoria. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que eliminar algumas quantidades de toxinas alimentares. Então, tem alguns produtos que causam toxina no nosso corpo. A gente tem que observar a saúde, tá? A saúde atual do nosso intestino. Isso também a gente tem que levar em consideração. Na escolha dos seus alimentos, no preparo. Vocês estão ficando atentos quando vai escolher um alimento, quando vai preparar um alimento, na hora do consumo, vocês estão sabendo consumir. Eu tenho falado muito em relação aos alimentos mofados. A gente tem que ter muito cuidado para não consumir esses alimentos mofados, porque isso gera uma micotoxicidade no nosso corpo, uma inflamação. Então, a gente tem que observar o consumo, a funcionalidade dos alimentos do nosso corpo, a combinação desses alimentos. Tá vendo que são coisas, que os detalhes, são umas ações que se a gente melhorar, a gente vai conseguir emagrecer e não vai nem perceber, tá? Porque só de você estar fazendo essas mudanças, já vai fazendo toda a diferença e ela não vai ficar uma mudança cansativa.
Vai ser uma melhoria de todos os pontos, entendeu? Isso eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Na quantidade, e como que tá a quantidade de água no corpo, a quantidade que a gente tá bebendo, tá? A qualidade do sono. Então, isso tudo influencia, são pilares importantes para o emagrecimento, tá? Então, é um conjunto de fatores para a gente ter sucesso no nosso emagrecimento, tá? Então, se você fizer tudo isso, vocês vão conseguir prevenir e vai conseguir reverter, gente, todos os nossos problemas de saúde que a gente tem hoje, tá? O emagrecimento, ele vai ser o quê? Só uma consequência. Então, dá certo, tá? Então, a gente precisa ressignificar, gente, essa palavra emagrecimento. Pensar em prazer, sem sacrifício, sem passar fome, sem depender só de uma dieta. Porque quando a gente fala em dieta, é uma coisa que tem um começo e um fim, mas que tem muitas restrições. Sem ser alguma coisa assim, sem muito sacrifício. Tudo que é muito sacrificante a gente não faz. A gente não dá seguimento, tá? Então eu fico falando aí, ó. Você que tá aí, acima do peso, o primeiro passo, o que eu quero? Começar a listar o problema que você já tem. Se você já tem algum problema de colesterol, se já tá no limite. Então, gente, vamos pensar. Se já tá começando com problema de colesterol, então você já tem um problema. Então você tem que reverter, porque senão daqui a pouco o médico vai querer te dar uma medicação. Então vamos começar a prevenir, vamos começar a correr atrás. Então o que a gente tem que começar a estudar, tem que começar a anotar, tá? Igual, por exemplo, eu tô fazendo essas lives toda terça e quinta, eu quero vocês anotando. Tem sempre um ponto importante que você tá aí me escutando, que você tá errando, para você começar a mudar. Sempre uma viradinha de chave. Eu falo que todas as aulas que eu assisto hoje tem sempre o aprendizado. E a gente vai ficando mais atento no que a gente está fazendo, entendeu? Então fique atenta, comece a prestar atenção como está seu hábito alimentar, como está seu consumo, eu estou escolhendo a qualidade dos meus alimentos, como está o preparo dos meus alimentos, como que está a frequência. Ah, essa semana eu consumi só carne vermelha, mas por que eu não posso distribuir mais os tipos de carne? Ah, consumi um pouco mais de fritura, então essa semana eu já vou começar a diminuir. Todas essas ações, gente, faz toda a diferença. E outra coisa que eu queria deixar, que eu até anotei aqui, que eu quero avisar vocês, esquece um pouco de balança. Comece a prestar atenção mais nas medidas, nas roupas. Porque o peso, ele interfere muito. Ele interfere na parte de quê, gente? De retenção, os ossos, tudo pesa, gente. Porque eu vejo que muita gente fica frustrada, chega no consultório, ai, Carolina, não emagreci. Aí eu vou pesar, a pessoa emagreceu. Então, pelo amor de Deus, isso atrapalha, te deixa mais ansiosa. Guarda essa balança aí. Eu sei que de tempos em tempos a gente tem que pesar para ver o que está acontecendo. Mas sabe qual que é nosso melhor marcador? É nossas roupas. É através das roupas que a gente sabe como está a nossa situação. Entendeu? Tá? Então esquece balança para não gerar uma ansiedade. Tá? Então, gente, a partir do momento que você acaba esquecendo um pouco esse foco só de balança, vocês vão ver, gente, focar na saúde. E outra coisa, você que tem muito tempo que não faz um check-up, começa a fazer. A gente tem que fazer um check-up uma vez por ano. A gente tem que observar as vitaminas, vitamina D, o ferro, ferritina, esses nutrientes, para ver se nosso corpo está absorvendo. Se você já está apresentando vários sinais e sintomas que eu falo, que eu tenho falado muito dessa síndrome fúngica, começa a cuidar da qualidade da sua alimentação. Tá? Hoje eu quis falar sobre isso, porque a gente está vendo que cada dia que passa a obesidade só vem aumentando. As doenças só cada dia as pessoas estão infartando, mas tudo decorrente do excesso de peso. Então eu não poderia deixar de falar isso hoje. Então quero alertar. Essa semana, a gente, apareceu muitos casos complicados no meu consultório, lá no hospital. Então eu quero assim, um alerta. Até o tema eu falei, eu tenho que falar sobre essas doenças. Porque eu tô vendo que cada dia que passa tá aumentando mais e mais. E tudo decorrente, gente, dos nossos hábitos alimentares. Tá? Então fica meu alerta aqui hoje. Esses problemas de saúde a gente consegue reverter, a gente consegue prevenir. O câncer de intestino aumentou. Eu falo porque eu passei isso com meu pai. Eu sei que não é fácil, não é brincadeira.
E aí a gente vê que cada dia que passa, as pessoas estão mais doentes, elas estão tendo menos qualidade de vida e elas estão morrendo mais nova, por não estar cuidando. E quem quer viver desse jeito, cheio de dor? Essas dores ortopédicas, ó, tem fisioterapeuta, ó, a Melissa tá aí. Ou pode ser que tem outros também. Imagina a pessoa viver sentindo dor. E tudo é decorrente do excesso de peso. Uma dor no joelho, uma dor na articulação, gente. Isso não é uma coisa, por conta só da minha idade. Não, é porque só aumento de peso está prejudicando. É igual engraçado, quando alguém emagrece 5, 10 quilos, eu até brinco. Pega um saco de arroz de 5 quilos e põe na mão, o tanto que pesa muito. Imagina 10, 20, 30 quilos ali, gente, em cima dessas articulações do joelho, do quadril, coluna. Não é brincadeira, tá? Mas é a gente que causa isso. A gente que tá danificando o nosso corpo, tá? Então essa é a minha mensagem de hoje que eu quis passar para vocês. Vamos começar a agir pelas pequenas ações, pelas pequenas melhorias que a gente já faz nos nossos hábitos alimentares, já faz toda a diferença, tá? Oi, Patrícia sumida. Então põe isso na cabeça. Faz toda a diferença. Esquece em mudança. Tudo que a gente pensa, mudança de hábito alimentar, eu fico até cansado de pensar nessa palavra. Vamos pensar em melhorias, tá? Porque senão a gente não alcança objetivo nenhum e vai só deixando cada dia que passa. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Hoje eu falei até, né? Mas é que me chamou muita atenção essa semana. Eu vi muitos casos complicados e tudo relacionado com obesidade, tá? Então essa foi a minha mensagem de hoje. Quero agradecer a presença de todos, só lembrando que eu tô fazendo live toda terça e quinta-feira às 20 horas, tá? Então quero convidar vocês para participarem. Se vocês quiserem saber de algum assunto, de algum tema, pode me mandar no direct, que eu tenho anotado muito. Se tiver alguma dúvida, vou colocando mais umas caixinhas de pergunta para vocês ficarem mais à vontade para perguntar. Eu tô aqui para ajudar. Eu sei que minha missão é mudar, transformar vidas, tá? Lógico também, né? A gente vai tentando cuidar da gente mesmo, de todos, né? De todos vocês. E essa é a nossa missão. Combinado, então? Quero agradecer. Boa noite quem esteve aqui comigo. Então, ó, de coração, muito obrigada. E ó, terça-feira, hein? Bora lá, espero vocês, combinado? Um beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Tchauzinho!